Após décadas de miséria, perseguições e por fim uma tragédia como esse terremoto na Venezuela, Padre Pablo Henrique expõe um dos motivos de tanto sofrimento e se emociona ao falar sobre o caso durante a homilia. Se muitos achavam que a vida espiritual não tem impacto dentro dos planos carnais, Padre Pablo Henrique revela dentro da homilia que os planos de Deus para a Venezuela pode ser algo muito maior do que muitos imaginam. Mas o que o Padre Pablo Henrique disse sobre a Venezuela e o que nós católicos do Brasil podemos aprender com toda essa tragédia? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após o acontecimento trágico do terremoto na Venezuela, Padre Pablo Henrique trouxe à luz do Evangelho o que pode ter causado tanto sofrimento para esse povo que já vem sendo flagelado há anos pela ditadura. Acompanhe comigo até o final e veja o que essa reflexão pode nos ensinar através desse acontecimento. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes. A primeira leitura de hoje é a concretização de algo que foi falado já há muito tempo para os judeus, para os reis, que se eles não se convertessem, teria um grande castigo também no Reino do Sul. Sabendo que já tinha acontecido a invasão assíria no Reino do Norte, na Samaria. E dessa vez, como ninguém se convertia, houve um castigo também para o Reino do Sul, né? Foi invadido pela Babilônia. Nabucodonosor destruiu o templo, arrancou tudo de dentro do templo, inclusive a Arca da Aliança. Depois que eles reconstruíram o templo, na época de Esdras e Neemias, não tinha nada mais no Santo dos Santos. Lembra que o templo são 3 cômodos. A parte de fora, o pátio dos gentios, o primeiro cômodo, que é o santo, onde usavam o ano todo, só um dia por ano que se entrava no Santo dos Santos, com a cortina. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, com os querubins, o propiciatório. Em 1 Reis 8:9 fala que só tinha a arca, mas na carta aos Hebreus fala que dentro da arca tinha um vaso de ouro com maná, e a vara de Arão, né? Dentro da Arca da Aliança. Não sabemos qual que é a verdade, o fato é que ela foi roubada, né? Roubaram tudo. Isso pelo mau comportamento. Claro que era um castigo transitório. Hoje, a gente continua dizendo para se converter, mudar de vida, né? Mas agora o nosso castigo pode ser eterno. Por isso que é importante entender a correção, né? Que Deus corrige os que ama, Eclesiástico, né? Prepara-te para a vara. Então muitas vezes nós estamos sendo corrigidos para não receber um castigo eterno. Muitas vezes aquilo que a gente não consegue entender que nós estamos passando, Deus vai tirar um bem maior daquilo. Muitos padres que eu conheço, ou freiras, a sua família, padres mais santos, freiras santas, muitos deles, as suas famílias não são convertidas. E eles sofrem com isso. Às vezes até os pais não são convertidos, né? Então, não acontece só com vocês. Existe um mistério por trás do que Deus permite, né? Aquelas pessoas que buscam com força, né? Com graça. A tendência é dizer, poxa, mas eu venho à missa, mesmo nesse frio, todos os dias rezo, por que acontece isso comigo, né? E às vezes até eu também questiono algumas coisas que Deus permite na minha vida.
Só que depois que passa um pouco a gente entende o porquê. Padre Pio fala que é o bordado. Deus faz o bordado e a gente olha o bordado por baixo. Não entende tudo que está sendo feito. De vez em quando ele mostra um pouquinho do bordado, mas nós vamos ver o bordado totalmente só no juízo final, que nós vamos entender o porquê de tanta coisa. Inclusive, eu quero colocar o terremoto da Venezuela, está matando milhares de pessoas. Ontem mesmo eu falei, Senhor, mas é um povo já tão sofrido, né? Tanto sofrimento, por que esse terremoto? Meu Deus, a gente não entende. Vai além das nossas capacidades, né? Então que Deus dê força àqueles que estão debaixo dos escombros, né? E que esse país, que a gente reza tanto para se libertar de todo esse mal que acabou sendo refletido no Brasil hoje, essas ditaduras, né? Pessoas que usurpam, principalmente o judiciário, o Ministério Público, para cercear a liberdade do país. O Espírito Santo visite esse país, né? E dê a eles a paz. Mas são coisas que a gente não consegue entender muito. O que a gente sabe é que o mal em si, esse mal natural, é inevitável. E sabemos também que o mal, as pessoas que dão as costas para Deus, Deus não pode impedir as consequências. Por exemplo, a outra coisa, as duas coisas também que nós não entendemos, por que tanta gente insiste até na política, que é o aborto. Por que essa neura, né? A gente sabe que é para baixar a população, mas olha a maldade, né? Até a década de 50, todos os países achavam abominável. Hoje o tanto de país que permite matar uma criancinha dentro do ventre. Matar, corta bracinho, corta mão, corta cabeça. Suga a criancinha que está lá dentro. E tem gente que acha isso normal. Tem gente que é filho, sei lá, é uma ignorância demoníaca, né? E tráfico de crianças. A gente entende, a gente pensa, Senhor, por que o Senhor permite, né? Mas Deus não pode impedir a consequência. O que a gente sabe é que Deus vai dar força para a criança que sofre tráfico. Deus, de alguma forma, ele ajuda os santos e como crianças são santas, ele ajuda as crianças. E uma coisa é certa, essas pessoas que foram muito injustiçadas nesse mundo, bem-aventurados os que têm sede de justiça, os pobres abandonados, porque terão o reino dos céus. Então, a gente sabe que Deus compensará com o reino dos céus a esses injustiçados. É isso que a gente pode dizer. Agora, entender todo o mal do mundo e o mal que passa na nossa vida é muito difícil. Por isso que é importante a fé, né? Senhor, aumenta a minha fé. Mesmo eu passando por tudo isso, não me deixa recuar. Me dá força, Senhor. Não me deixa recuar. Me ensina a estar contigo sempre. E o evangelho de hoje ensina uma coisa muito interessante, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui é para mostrar claramente que existe uma diferença grande entre quem frequenta a igreja e põe a palavra de Deus em prática na sua vida e quem frequenta a igreja e às vezes até se destaca para o outro, às vezes ornamenta bem, prepara a liturgia bem, limpa bem, organiza as coisas bem, faz um evento bem, mas o coração não está lá em Jesus. Faz porque gosta, porque quer aparecer, porque quer ser elogiado, né? Porque se destaca, mas não faz por amor a Jesus. E aqui fala dos dons carismáticos. Eu já expliquei isso aqui uma vez, né? Muita gente quer, porque quer minar os dons carismáticos, como se a renovação
Você não precisa ter renovação, mas os dons carismáticos, eles são da igreja, né? Nós temos o Espírito Santo que está na nossa alma, age de duas formas com a graça criada. Tem a gratia gratum fatiens, que é uma graça que te faz mais santo, que é aquela graça santificante, a graça sacramental, a graça atual. São graças que te fazem pessoas mais santas. Como que você tem acesso a essa graça? Primeiro, tendo o estado de graça. Você tem que confessar frequentemente, não pode estar em estado de pecado mortal. Depois, buscando os sacramentos. A confissão tem sua graça, a comunhão nem se fala, a unção, o matrimônio, tudo. A vida de oração profunda, o rosário, a missa, rosário, a adoração, a leitura da Bíblia, oferecer o trabalho para Deus, tudo isso te faz mais santo. Agora também existe a gratia gratis date, que é uma graça que você recebe de graça e dá para o outro de graça. Você recebe e dá. Então a gratia gratis date é para o outro. É para a conversão do outro, para edificar o outro, não você. E neste caso, até quem está em pecado mortal pode ser canal de graça. Só que o normal seria, se você está sendo usada para a conversão do outro com a gratia gratis date, quais são essas graças? O dom de profecia, o dom de línguas, o dom de milagres, o dom de cura. Tudo é para o outro, né? O que mais? Dom de milagres, né? Ciência, de revelação. São dons que ajudam o outro, cura o outro, faz milagre no outro. Só que, se você não busca também a gratia gratum fati, a graça santificante, a graça habitual, a graça atual, você não se santifica. Por isso que acontecia muito nos grupos da renovação, naquela época dos encontrões, muita gente daquela época que tinha muitos dons carismáticos, de revelação, de cura, hoje estão afastados da igreja. Hoje, às vezes, são protestantes, ou até em outras seitas. Por quê? Porque não procurou se santificar, né? E aqui, então, é um exemplo dessas pessoas. Olha que interessante, olha que forte. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? A pessoa profetizou. Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Exorcizou. Mas também tudo para o outro, ó. E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Ó, gente, a tendência nossa é pensar, quem fez milagres é santo. Não. Milagre não é uma graça para si, mas é a graça para o outro. E olha o que Jesus responde. Então lhes direi, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. O que poderia ser? Uma pessoa que tinha os dons, mas tinha mágoa, que era desonesta, que era orgulhosa, que pensava só em si, que maltratava os outros, que não preocupava com a salvação das almas, que aqui era uma coisa, em casa era outra, adultério, ou não criava os filhos para Deus, não fazia jejum, não rezava para direito as orações que tinha que rezar, faltava às vezes até missa domingo, era do grupo, mas faltava a missa dominical, não ia nos dias de preceito, ia para a roça, bebia até cair. Então pode ser muita coisa que até hoje acontece. Gente que está nas pastorais, no grupo de oração, mas que tem uma vida terrível. Quantas e quantas vezes eu ouvi, gente, na rua, aquela fulana lá, está na sua igreja, lá no trabalho, é o cão chupando manga. Ninguém aguenta. Invejosa, fofoqueira,
Infelizmente a gente ouve. E dói o coração do pastor. Como isso é igual pai e mãe com o filho, né? Na escola. Como o pastor fica feliz quando diz: aquela fulana lá, ou aquele fulano da sua paróquia, aqui no trabalho, é uma bênção. É uma pessoa que só pensa nos outros, desapegada. Ela que leva a paz. Ela muda o ambiente para melhor, ou ele, né? Isso alegra o coração do pastor. Aquilo que vocês vêm aqui buscar, vocês têm que colocar em prática na família, no trabalho. Claro, na família, gente, é mais difícil. Eu sei que na família é mais difícil. Por quê? Porque vocês têm ansiedade que eles se convertam logo. Então a tendência nossa é perder a paciência mais rápido, ficar desesperado, dar piti, emburrar, né? Mas não é o caminho melhor. Mas Deus entende. Se você der uns pitizinhos de vez em quando, não precisa ficar morrendo também não. Vem cá, fala: Jesus, transforma essa minha ira, meu piti, em conversão para minha família, para meus filhos, né? Pede o dom da paciência, o dom do amor e principalmente o dom da perseverança. Para você vir aqui e pedir: Senhor, cuida da minha família, cuida do meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais que não te conhecem ainda. Tenha misericórdia. E uma coisa que vocês têm que pedir é a perseverança final, né? É ir até o fim, rezando por esse familiar seu. Seja tio, primo, pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, filhos. Não desista. Porque se você morrer buscando a graça por essa pessoa, eu te garanto que Deus coloca essa pessoa no céu pela sua perseverança, né? Portanto, quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construído sobre a rocha, que são aqueles que eu citei que iam nos encontrões, que hoje, naquela época, tinham os dons carismáticos, mas que na época rezava, tentava ser uma boa pessoa, e até hoje perseveram. Como veio aqui outro dia o Tassiano, que foi um dos fundadores da Renovação em Goiás, e que até hoje persevera, firme, desapegado. A primeira vez que ele foi na minha paróquia, a minha primeira paróquia, era muito pobre na época, era uma capela que virou paróquia na periferia. Ele não só não cobrou nenhum honorário, como nem deixou receber o combustível, tirou do seu próprio bolso. Então, uma pessoa que vai, que persevera, que geralmente é desapegada de dinheiro. Geralmente, né? E também você pode se perder com apego ao dinheiro. Então, a casa dele foi sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficavam admiradas com o ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Como é que chama essa autoridade de quem ensina? Unção. Nós temos que pedir a unção. Quando você é ungido em estado de graça, sua palavra tem poder. Quando você é ungido no trabalho, você está aqui rezando em estado de graça, comunga e vai ungido para o trabalho, é outra coisa. Ungido na família, peça unção. Que Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, te unja cada dia mais.
Assim seja. Meus irmãos, aqui estamos diante de um fato e que gostaria de complementar um pouco daquilo que o padre Pablo Henrique disse. Se o Brasil não buscar uma verdadeira conversão no modo geral, seja ele católico ou não, iremos sofrer graves consequências. Mas você pode estar se perguntando, mas o que o Brasil fez de tão grave para que possa acontecer coisas do tipo que aconteceu na Venezuela? Pois bem, meus irmãos, terremotos é bem provável que não aconteça, mas todos nós estamos vendo o quanto as ideologias estão crescendo e sendo aprovadas dentro da política do nosso país. Corrupções acontecendo na nossa frente sem que ninguém consiga estancar esse mar de sangue, tirando o sustento dos trabalhadores para sustentar luxos de políticos. E aqui vou deixar bem claro que não estou falando de lado político, e sim no modo geral. Nosso país ainda está muito longe daquilo que é agradável aos olhos de Deus. E enquanto escolhermos candidatos de estimação, é porque ainda não entendemos o papel da igreja dentro da sociedade. Rezemos, meus irmãos, pela Venezuela, rezemos pelo Brasil, rezemos pelo mundo. E se você é devoto de Nossa Senhora, escreve aqui nos comentários: ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Não esqueça também de dar o seu like, e se aparecer o botão de hypar, clica nele também, compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!